Em 1897, durante a Guerra de Canudos, o fotógrafo Flávio de Barros registrou a rendição de centenas de sertaneiros. A imagem revela o estado de extrema fragilidade dos sobreviventes após o cerco do exército. Bill Doolin, um dos mais conhecidos fora da lei do Velho Oeste, foi morto em 1896 por agentes da lei. Após sua morte, seu corpo foi colocado em exibição em Guthrie, onde fotógrafos registraram estas imagens. Em junho de 1948, mulheres participaram em Paris de um curioso concurso pelas pernas mais bonitas. O evento mostra como, no pós-guerra, concursos de beleza podiam ter critérios bem diferentes dos atuais. Copacabana, nos anos 60, no Rio de Janeiro. O calçadão, os vendedores e a fileira de fuscas mostram o movimento da orla naquela época. Em 1941, um homem na Nova Zelândia foi vítima de uma violenta agressão envolvendo alcatrão e pelos de cavalo, em um caso que chegou aos tribunais. A prática, usada como forma de humilhação e punição, ainda ocorria ocasionalmente no século XX. Em 26 de outubro de 1967, John McCain caiu de paraquedas no lago Truc Bac, em Hanoi, depois que seu avião foi abatido. Gravemente ferido, ele quase se afogou antes de ser retirado da água por vietnamitas. A partir daquele momento, começaria seu longo período como prisioneiro de guerra. Campos de concentração no Ceará, durante a seca de 1932, no nordeste do Brasil. Ao todo, 7 campos foram instalados no estado para concentrar e controlar os retirantes. Em 1941, as primas de Elizabeth II, Nerissa e Catherine Bowes-Lyon, foram internadas no Royal Earlswood Hospital, na Inglaterra. O mais surpreendente veio depois. Durante décadas, registros do Burke's Peerage as deram como mortas, embora ambas ainda estivessem vivas. O erro só foi revelado em 1987. Johnny Eck ficou famoso como artista de sideshow e por seu papel em Freaks, de 1932. Nascido com a genesia sacral, ele aprendeu ainda criança a se locomover sobre as mãos e transformou essa habilidade em parte de sua carreira. Uma mulher usa uma curiosa proteção contra o sol, cobrindo quase todo o rosto e o pescoço. Esse tipo de máscara solar foi usado no início do século XX como uma forma incomum de proteger a pele dos efeitos da luz intensa. Em 1952, Mrs. O'Neill preparava os vestidos das 10 filhas para a Páscoa. A família ficou conhecida em Boston por suas roupas combinando e pelas apresentações públicas das 10 irmãs. O veterano da Guerra Civil, Samuel Decker, posa com as próteses que projetou para si mesmo. Em 1867, elas já permitiam que ele escrevesse e realizasse tarefas cotidianas com relativa autonomia. Por volta de 1870, fotografias como esta registravam homens japoneses vestidos como samurais, em uma época de grandes mudanças no Japão. Poucos anos depois, a antiga classe guerreira perderia oficialmente seus privilégios com as reformas da Era Meiji. Em 1968, Van Thi-Tang recebeu uma sentença de 20 anos de trabalhos forçados no Vietnã do Sul. Em vez de demonstrar medo, sorriu e questionou se aquele governo duraria tempo suficiente para cumprir a pena. A fotografia ficou conhecida como o Sorriso da Vitória. Paula Hitler, que também usou o nome Paula Wolf, foi a irmã mais nova de Adolf Hitler e a única de suas irmãs a sobreviver até a idade adulta. Após a guerra, levou uma vida discreta e morreu em 1960. Harry Gardner, conhecido como The Human Fly, ficou famoso por escalar edifícios sem cordas ou equipamentos de segurança. Nesta fotografia, ele aparece pendurado no Hotel McAlpin, em Nova York, em uma de suas perigosas demonstrações. Em 1944, uma vasta frota americana se reuniu durante a campanha das Ilhas Marshall, no Pacífico. A concentração de navios revela a enorme escala das forças mobilizadas pelos Estados Unidos para avançar sobre posições japonesas. Em Los Angeles, nos anos 1920,
um homem recebeu uma multa enquanto conduzia uma carroça puxada por um avestruz na Pico Boulevard. A carroça pertencia à Los Angeles Ostrich Farm, que oferecia passeios com essas aves. Em 1923, Walt Disney e seu irmão Roy deram início ao pequeno estúdio que se tornaria a Disney. Na época, eles produziam as primeiras Alice Comedies, muito antes de Mickey Mouse transformar o nome Disney em um fenômeno mundial. Em Minneapolis, em 1924, uma mulher foi presa por transportar bebida ilegal durante a lei seca. O curioso é o método. Um grande recipiente metálico escondido sob a roupa permitia carregar álcool sem levantar suspeitas. Mesmo sob uma forte nevasca, estes jogadores continuaram uma partida de xadrez ao ar livre no Tsvetnoy Boulevard, em Moscou. A cena, registrada na década de 1950, mostra que nem o frio parecia motivo suficiente para abandonar uma boa partida. Em 1901, trabalhadores escavaram o primeiro metrô de Nova York diretamente sob o monumento de Columbus Circle. O desafio era enorme. O túnel passava a poucos metros do centro de uma fundação de centenas de toneladas. Winston Churchill gostava de nadar e manteve esse hábito durante boa parte da vida. Esta fotografia, provavelmente de 1922, mostra o futuro primeiro-ministro britânico na praia, muito antes de se tornar uma das figuras mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill gostava de nadar e manteve esse hábito durante boa parte da vida. Esta fotografia, provavelmente de 1922, mostra o futuro primeiro-ministro britânico na praia, muito antes de se tornar uma das figuras mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill gostava de nadar e manteve esse hábito durante boa parte da vida. Esta fotografia, provavelmente de 1922, mostra o futuro primeiro-ministro britânico na praia, muito antes de se tornar uma das figuras mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Em 3 de outubro de 1862, Abraham Lincoln visitou o campo de Antietam, semanas após a batalha. Ao seu lado estão Alan Pinkerton e o general John A. McClernand, em uma das raras fotografias de Lincoln durante a Guerra Civil. Em 1940, Londres testemunhou intensos combates aéreos entre aviões britânicos e alemães. Os rastros de condensação desenhados no céu registravam os movimentos dos caças durante a Batalha da Grã-Bretanha. Durante a Lei Seca nos Estados Unidos, grandes quantidades de bebidas alcoólicas foram apreendidas e destruídas pelas autoridades. Esta impressionante torre de barris mostra a enorme escala das operações contra o comércio ilegal de álcool. Em abril de 1945, em um campo de trânsito em Dessau, uma mulher belga reconheceu a informante da Gestapo que a havia denunciado. Henri Cartier-Bresson registrou o instante em que a acusada foi exposta diante da multidão. Esta é uma das primeiras equipes do Google, fotografada no início da história da empresa. Fundado em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, o Google ainda funcionava em espaços modestos antes de se transformar em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Nos anos 1920, o Cabaret de l'Enfer era um dos lugares mais curiosos da vida noturna de Paris. Localizado em Montmartre, seu interior imitava uma espécie de inferno, transformando uma simples noite de cabaré em uma experiência teatral. Esta viatura alemã de combate a incêndios mostra como a tecnologia dos bombeiros já era bastante sofisticada no início do século XX. O veículo reúne bombas, mangueiras, reservatórios e diversos equipamentos em uma única máquina. Poucos minutos após a bomba atômica atingir Nagasaki, uma enorme nuvem se elevou sobre a cidade. Esta fotografia, feita em 9 de agosto de 1945, registra um dos primeiros registros terrestres da explosão. Conhecido como Texas Jack Vermillion, este personagem do Velho Oeste ficou famoso por sua associação com Wyatt Earp e por participar da Vendetta Ride de 1882. Mais tarde, ganhou outro apelido,
vermelhão que arranca o olho. Em 1917, a Harley-Davidson criou uma escola para ensinar militares a reparar suas motocicletas durante a Primeira Guerra Mundial. Nesta sala, futuros mecânicos aprendiam na prática como manter as máquinas que seriam usadas no campo de batalha. Che Guevara aparece aqui bebendo mate, uma tradição argentina que manteve durante sua vida. Mesmo após se tornar uma das principais figuras da Revolução Cubana, o revolucionário continuou ligado a esse costume de seu país natal. Nos anos 1950, máquinas de cobalto-60 começaram a transformar o tratamento do câncer. A fonte radioativa podia girar ao redor do paciente, direcionando a radiação para o tumor, enquanto reduzia a exposição dos tecidos saudáveis. A escultora americana Anna Coleman Ladd usou sua arte para ajudar soldados desfigurados na Primeira Guerra Mundial. Em seu estúdio em Paris, ela criava delicadas máscaras de cobre, pintadas para reproduzir o rosto original de cada soldado. Em 1938, turistas chegaram ao topo da Grande Pirâmide de Gizé para tomar chá e aproveitar o sol. Naquela época, subir a pirâmide fazia parte da experiência turística, algo inimaginável para os visitantes de hoje. Em dezembro de 1978, a Microsoft ainda era uma pequena empresa em Albuquerque, com apenas 13 funcionários. 11 deles aparecem nesta fotografia, incluindo Bill Gates e Paul Allen, poucos dias antes da mudança para Washington. Na Londres dos anos 1930, rebanhos de ovelhas eram conduzidos pelas ruas até os parques para pastar. Além de manter a grama aparada, os animais ajudavam a reduzir os custos de manutenção dos grandes parques da cidade. Em 1870, esta quagga foi fotografada no Zoológico de Londres, tornando-se o único registro conhecido de uma quagga viva. A espécie foi extinta poucos anos depois, em 1883. No século XIX, a escravidão fazia parte da vida cotidiana e do trabalho no Brasil. Fotografias da época registraram escravizados em plantações, ruas, serviços domésticos e outras atividades. Em 1917, a Grand Fleet britânica estava concentrada no Firth of Forth, na Escócia. Esta vista aérea mostra a enorme frota naval, reunida durante a Primeira Guerra Mundial. Após o suicídio de Hitler e Eva Braun, em abril de 1945, fotógrafos registraram o interior do Führerbunker em Berlim. O local estava abandonado, danificado e cheio de destroços após a queda da capital alemã. Robert Huddlestone, conhecido como Pony Boy, nasceu com as articulações deformadas e não conseguia andar ou ficar de pé sobre duas pernas. Por isso, se locomovia apoiado nos 4 membros. Um palhaço de 1914 com uma borboleta em forma de mãos, que parece até capaz de apertar seu pescoço. A fotografia é associada ao palhaço Max Dille, da Ringling Bros. Um avião japonês é abatido durante a Batalha de Saipan, em 1944. A fotografia foi registrada a partir do USS Kitcun Bay, em 18 de junho daquele ano. Albert Einstein, dando uma palestra sobre a teoria da relatividade, em 1922. A fotografia foi feita no Collège de France, em Paris, durante sua série de conferências iniciada em 31 de março. Construção do Muro de Berlim, em 1961. A Bernauer Straße foi dividida ao meio, separando moradores entre Berlim Oriental e Ocidental. Obrigado por assistir. Qual foto mais intrigou você? Comente aqui embaixo.